Agora, eu comecei a semana hoje lendo e vindo para cá com a questão dos recursos para o petróleo, para o subsídio, para o represamento, e Brasília está em polvorosa porque não sabe de onde tira o dinheiro e tem o reajuste de 5% do funcionalismo. Rodrigo, o que vai acontecer com os preços? Nós já estamos numa defasagem grande em relação ao mercado internacional. Ao mesmo tempo que nós recebemos informações de falta de diesel, nós recebemos informações de que não haverá falta de diesel. Como é que você está acompanhando esta semana, que é meio crucial, não é não? Eu acho que essa votação, né, da possível retirada, né, de impostos do ICMS, de fato, ela é importante porque ela é uma parte significativa, né, da composição né, do preço dos combustíveis na bomba, né? Inclusive, a Petrobras fez uma campanha, né, há alguns meses atrás, né, mostrando, né, de fato como que se compõe o preço da gasolina, né? Ela cobra em torno de R$ 2,30 a R$ 2,40 por litro, né? E aí você pode imaginar o que tem, né, de custo que é imposto a mais, né, para ela chegar a R$ 7, R$ 8 na bomba, né? Então, assim, acho que cada um precisa fazer sua parte, né? O governo federal acho que já zerou a CID, né, já zerou impostos, né? E, de fato, hoje a gente tem essa questão do ICMS que ela é muito gritante nesse ponto, né? E que realmente depende da boa vontade dos estados, né? Então, acho que os estados, de fato, têm que ter uma parcela maior de colaboração nesse sentido, né? E aí tentar encontrar uma solução mais viável aí para a redução do ICMS, né? Que é o que está sendo discutido lá no Congresso, né? Trazer esse ICMS aí pelo menos para 17%, né? Do ponto de vista de tarifas, né, de preço de gasolina, não acredito que mesmo com a troca do CEO agora recente na Petrobras, isso vai ser alterado. Eu acho que vão tentar alongar, né, o espaçamento, né, desses reajustes, né, no sentido de preservar, né, a paridade em relação aos preços internacionais, mas cuidando para que isso seja feito num espaço maior de tempo, né? Então, se a gente tiver essa aprovação de fato do ICMS, da redução do ICMS, isso pode amenizar, né, esse efeito aí que a gente tem de pressão para correção dos preços novamente, né? Não seria paliativo somente, Rodrigo, resolver o problema agora, mas não curar a causa, de repente, né? Não é uma política, né, de reajuste, Paula. Então, mas deveria ser uma política, né? Na verdade, essa redução do ICMS... A redução do ICMS, ela deveria ser permanente, né? A gente deveria pensar, obviamente que a gente tem um problema fiscal importante hoje, né? Mas no longuíssimo prazo a gente deveria pensar em reduzir os impostos, né? A gente já está com a carga aí muito acima, né, do que de diversos países que são concorrentes nossos, né? E peers aqui na América Latina, né? E é justamente isso que o governo tem tentado fazer, né? Em própria redução do IPI, em redução de tarifas de importação, enfim. Eu acho que a gente deveria pensar isso de forma mais estrutural no longo prazo. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter uma discussão mais acalorada e mais séria sobre a questão de como reduzir os gastos do governo, né? Assim, e isso do ponto de vista do Congresso, né? Eu acho que eu vejo muito pouco isso. A gente só vê pressão para aumentar gastos, aumentar custos, né? E a gente não vê nada nesse sentido, né? Então, assim, a gente fica sempre se distraindo com essas coisas, né? E em vez de endereçar o problema de forma correta, né? Infelizmente, aí o buraco é mais embaixo, né? Pra gente... Não sei se vamos conseguir um dia solucionar, né, essa questão aí, que é bem delicada, dependendo do Congresso ainda. Ô, Rodrigo, só pegando aí o gancho, né, a gente estava falando dessa defasagem do preço, né, inclusive, como que isso afeta as companhias do setor, né? Já estão enfrentando aí
várias consequências, né, em relação a isso. Existe toda essa pressão, principalmente, né, para diminuir o custo para o consumidor. Mas e os acionistas, a companhia em si? Quais são os fatores, né, na verdade, que poderiam fortalecer até um risco de escassez aí de combustível? E, Paula, lembrando que nós já assistimos esse filme na gestão Lula-Dilma. Não faz muito tempo. Vamos combinar que até o resultado nós até conhecemos. Os riscos não são, na minha opinião, ok? Os riscos são maiores do que os possíveis benefícios, que são benefícios paliativos, como disse a Paula. O que seria possível se fazer neste momento? Assim, um problema que já vem há muito tempo e que a gente deveria ter endereçado já é a questão do refino, né? Porque hoje o que acontece? A gente importa muita gasolina, né? E a gente exporta petróleo pesado e importa petróleo leve, né? Só que aí o que acontece? A gente já teve aqueles mega projetos que foram feitos na Petrobras, né? E que não deram certo e que serviram para outros interesses que a gente sabe muito bem quais foram, né? Só que assim, a gente precisa ter algo que seja estimulante, não só para a Petrobras, mas para o setor privado como um todo, para que se invista nessa capacidade para que a gente não reduza essa dependência. Só que esse tipo de ação, ele demora anos, né, para ser tomado e para ser concluído, né? E tanto é que um dos casos mais emblemáticos, o Abreu e Lima, né, apesar de todas as revisões de orçamento e custo, não foi concluído até hoje, né? Isso tem provavelmente mais de 10 anos, né? Então, assim, a gente precisa tratar também esse tema, acho que como mais sério, né? Diminuir essa dependência, né? Mas fazer com que players privados também tenham interesse no refino. Agora, para isso, precisa desregulamentar o setor, que é algo que a Petrobras tem tentado fazer, vender as refinarias, né? Já vendeu duas, está na terceira agora, tem mais 5 para vender, enfim. Eu acho que a gente precisa ter a classe política e o Supremo precisam ter um nível maior de noção da gravidade ou dos efeitos, né, que isso aí causa pro consumidor e pro brasileiro como um todo, né? Então acho que precisa ter uma celeridade muito maior nesse processo aí e ver isso com mais carinho, né? Você acredita que a privatização venha no próximo governo, Rodrigo? No caso de Petrobras, eu acho um pouco mais difícil. Eu acho que apesar de a gente ter essa nomeação do Saxida e os estudos, né, do projeto aí para privatizar, eu acho que eu vejo com mais ceticismo. Eu acho que nesse caso de Eletrobras foi mais fácil. Acho que tem outras empresas, né, o Correio, enfim, acho que tem outras prioridades antes. Acho que vai ter mais questionamento, né, ainda mais que a empresa hoje está, né, nos seus resultados recordes, enfim, né, acho que nunca teve numa situação tão favorável como ela tem hoje, né? Então acho que é mais favorável ao governo, né? Favorável ao governo também. A população brasileira não tem benefício nenhum. Imagina quanto que a empresa está gerando de benefício não só via imposto e via dividendos, né, para o governo, né? Então é mais complicado, né? Eu já conversei aqui sobre esse tema diversas. Tanto Correios como a Eletrobras, que tem uma situação mais delicada, né? Tem uma emergência. Vamos dizer assim, uma facilidade política, mais fácil politicamente de vencer, né? Eu já conversei aqui com diversos profissionais que passaram. A maioria fala que talvez gerações vão passar e essa privatização nunca irá acontecer de fato, que acaba realmente sendo um fato importante, né? É algo que seria bom, benéfico aí para você vender uma popularidade boa, mas que na verdade a privatização da Petrobras é mais complexa mesmo. Muitas vezes as pessoas acabam falando exatamente bem em linha aí do que você trouxe, Glati. Glati, só para a gente finalizar, a Arábia Saudita, a maior exportadora de petróleo aí do mundo, acabou realmente elevando os preços
preços do petróleo bruto em julho para compradores asiáticos para níveis já acima do esperado, né? Em meio a todas essas preocupações em relação à oferta apertada, a expectativa de forte demanda já no verão por lá. Você acha que o preço de venda aí oficial, né, para o carregamento do petróleo tipo Arabi Light lá para a Ásia em julho, que já foi elevado acho que a 2,1 dólares por barril para 6,5, bem acima aí das cotações de Omã e Dubai, pode refletir aqui no Brasil? Será que a gente pode acabar sentindo isso? E se sim, quanto tempo será que a gente vai acabar tendo esses reflexos por aqui? É bastante difícil, né, de fazer qualquer aferição sobre preço de muito curto prazo, né? A gente tem... Aí você pode falar, o preço está muito pressionado agora, tal, aí daqui a um dia, 2 dias, a Rússia fala que vai suspender a guerra com a Ucrânia, aí o petróleo vai cair também. Então, assim, é muito complicado. Obviamente, assim, o que dá para dizer é o seguinte, muitas empresas, né, no mundo passaram a dar uma relevância grande, né, nessa questão do ESG e de investimentos em capacidade de produção, né, que não são petróleo, né, ou outras formas de energia, e acabaram não priorizando esses investimentos investimentos em petróleo, né, em exploração de petróleo. E um pouco do resultado que a gente está vendo, se a gente não tivesse a guerra, não tivesse tido a guerra, tá, mas um pouco do resultado que a gente está vendo nos preços hoje é em função desse investimento abaixo do que deveria ter sido feito nos últimos anos. Então, por isso que hoje a gente tem essa pressão por preços, né? Agora vamos ver se a gente realmente vai ter essa continuidade de aceleração da migração, né, do petróleo como sendo a fonte primária, né, de propulsão, né, de vários tipos de energia ou não, né? Ou se as empresas vão voltar a investir mais em exploração de petróleo, né? As grandes majors eu não vejo fazendo isso, né? E demora um tempo para elas tomarem essa decisão, né? Mas no caso de Petrobras, por exemplo, que optou por focar na geração, na exploração de petróleo no Brasil, e principalmente no pré-sal, né, onde ela tem uma rentabilidade maior, isso pode acontecer, né? Então, assim, eu acho que esse é o dilema de hoje, na verdade, em relação aos preços de petróleo, né? Se a gente vai continuar tendo o mesmo nível de underinvesting, que a gente chama, né? Sem investir menos do que deveria para aumentar a produção e equilibrar melhor a oferta de preço, demanda de preço e de demanda e oferta, desculpa, né? Equilibrar melhor esse encontro aí. Nós podemos observar também que, na verdade, nós estamos postergando novos investimentos em fontes alternativas. A cada solução pontual que nós tentamos, né, do tipo ICMS, represamento, tabelamento, todas essas coisas que nós já conhecemos, nós criamos um cenário absolutamente virtual, porque não é real. E com isso você posterga o investimento, que é o mais importante. Em outras então, por isso fontes. Que eu acho que tem que focar em investimento. Quando você fala em investimento, você está falando em investimento de longo prazo, né? Por isso que é isso que eu tentei falar na outra pergunta que você me fez, que na verdade a gente precisa pensar nessas políticas de mais longo prazo, porque não adianta a gente ficar discutindo quando a coisa já estourou ou quando o preço já está alto. Pois entendeu? Por isso que tem que ter uma visão de mais médio e longo prazo no Brasil, e é difícil, né? Porque a gente tem um ambiente hoje muito politizado e muito imediatista nesse sentido para questões que você não consegue ter uma resposta imediata que seja relativamente eficaz, né, para acabar com esses riscos, né? E dessa vez não é uma questão só, uma culpa especificamente do Brasil, né? O efeito da inflação ele é global hoje, né? Então e aí acho que isso acentuou mais ainda a discussão, né, por conta disso.